Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 3 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui com meus colegas Alberto Alvadia e Rony Ferreira. Alberto, seu alô inicial aí para os ouvintes. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês novamente, os colegas Gilvan e Rony e pessoas aí que estão nos assistindo. Rony, pode dar seu alô inicial também. Alô a todo mundo que está nos ouvindo, sejam bem-vindos a esse novo podcast. Legal, prazer estar com vocês de novo. Então, pessoal, hoje nós trouxemos para vocês, para discussão, o filme Eu, Daniel Blake. É um filme britânico de 2016, do diretor Ken Loach, muitos conhecem, é um diretor conhecido. E esse filme ganhou vários prêmios, sendo que o principal deles foi a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que é muito famoso. Isso foi em 2016 também. Eu vou contar rapidinho a história do filme, tá? O filme se passa na Inglaterra, na época atual, e a história principal do filme é o personagem Daniel Blake. Ele é um senhor rondando os 60 anos, mais ou menos, e ele é carpinteiro, mas ele precisa se afastar do trabalho por causa de um ataque cardíaco. E aí depois, para poder receber benefícios do que seria o sistema de previdência social em inglês, ele vai caindo num monte de burocracias relacionadas a avaliações que ele precisa fazer, preenchimento de formulários em computadores, e ele não sabe usar computadores, a frieza no atendimento dos funcionários da Previdência em relação ao problema que ele tem, etc. A gente também não vai contar o final do filme, mas assim, você pode assistir na Netflix sem problema, e provavelmente ele está disponível também em outros sites. E, assim, na minha opinião, é um filme simples, ele é bem dirigido e, ao mesmo tempo, é um filme triste, né, comovente. Ele mostra, assim, muito da crueza de um sistema que parece que faz de tudo para dificultar a vida de determinados grupos sociais, como no caso do grupo do Daniel. E, ao mesmo tempo, ele aborda também a amizade entre algumas minorias, como no caso de alguns personagens secundários que aparecem no filme, como uma mãe solteira que fica amiga do Daniel, mas ela também precisa de benefícios para se sustentar, ela e duas crianças, dois rapazes que são vizinhos do Daniel e que precisam se virar para ganhar dinheiro na vida vendendo produtos falsificados, né? Rony, uma das coisas que aparece muito no filme é uma discussão que a gente normalmente coloca o rótulo de exclusão digital. Você gostaria de comentar um pouco sobre isso? Sim, Gilvan. Então, o filme, ele demonstra bem, né, um retrocesso dos direitos sociais que nós estamos vivendo. Demonstra também todo o terror, né, causado pela falta de emprego de forma global, né? A falta de solidariedade com que as pessoas estão vivendo e convivendo hoje, e principalmente, como você falou, o fato da exclusão digital estar bem ainda enraizada, né, nas bases da sociedade. Tudo isso é um recorte dos tempos que nós estamos atravessando, né? Veja que o Daniel, ele é um senhor e pelo fato de não ter convivido muito com a tecnologia desde lá da sua escolarização, ele é resistente às tecnologias, né? Ele enfrenta intermináveis entrevistas telefônicas automatizadas por inteligência artificial, as conhecidas IAs, né? E precisa comprovar, né, por meio de formulários online, que ele está doente, mas tudo é dificultoso para ele, né? Tudo é uma barreira, são obstáculos com os quais ele se depara e que prejudica a forma como ele vai conseguir, né, os seus direitos, né?
O que me lembrou esse caso, né, do Daniel, foi a Via Crucis recente, né, que o povo brasileiro passou para obter o auxílio emergencial. Né? O sistema da Caixa, o Caixa Tem, dificultou enormemente o acesso das minorias, né, das classes mais vulneráveis da sociedade, quer dizer, que já estão dentro dessa exclusão digital, pela falta de acesso à internet, pela falta de conseguir subsídios para a compra de artefatos tecnológicos, computadores, smartphones, enfim. Teve toda uma dificuldade, então, para que esse auxílio fosse liberado e conseguisse dar uma ajuda financeira a tempo para essa população, né? E você vê que o Daniel, apesar dele estar excluído pelo sistema de trabalho, né, inglês, o Daniel ele tinha muita experiência, né? Ele possuía muitos saberes, como construir objetos de madeira, e aí a gente pode dizer que ele era um maker, né? Ele tinha talentos para orientar, estimular jovens. A gente poderia até dizer que também era um coach na linguagem atual, né? Então, você vê que os vizinhos, que eram jovens, o consultavam o tempo todo. E todos esses saberes do Daniel não foram bem aproveitados, né? Para que outras pessoas pudessem também conseguir, né, desenvolver habilidades e competências. O sistema, inclusive o sistema educacional, está dentro de uma engrenagem que parece que vai só favorecendo algum tipo de pessoa e excluindo outros tipos de pessoa. Né? E aí eu passo a palavra para vocês, Vá. Chega um momento no filme em que o espectador ele começa a ficar assim angustiado e com pena da situação do personagem não conseguir se desvencilhar de determinados recursos digitais que ele não domina, não consegue mexer no computador nem para preencher um formulário, e não há nenhuma margem no sistema para ajudá-lo, né? E até tem uma cena no filme que uma personagem que é uma funcionária da Previdência, ela até tenta ajudá-lo e ela é reprovada pela chefe por conta disso. Então, essas pequenas coisas dentro do filme, elas vão acabando por angustiar um pouco o espectador, né? E, Alberto, uma coisa que aparece no filme interessante é que existe um simbolismo, talvez, no fato de ele ser carpinteiro, né? Como o Rony já falou, ele tem uma série de habilidades manuais, mas que nas relações de trabalho atuais, de repente, assim, não estão servindo para nada, e aí, por conta disso, você tem determinados saberes que, assim, ele conhece e que não estão sendo suficientes para ele se recolocar no mercado de trabalho, porque o desemprego é uma discussão que aparece, assim, transversal no filme. Você quer comentar um pouco sobre isso também? É verdade, Ivan. Isso coloca algumas questões importantes, né, sobre o tema central aqui do nosso podcast, né, que é a que se destina a tecnologia, não é? Na verdade, ela aparece, né, em uma série de matrizes do pensamento como sendo, né, um instrumento de emancipação do homem, de produção do bem-estar comum. Agora, ainda me parece que ainda está em disputa, né, o sentido democrático da tecnologia, né? Ou seja, se de fato as descobertas, as inovações, o avanço do domínio do ser humano sobre a natureza e sobre a técnica conseguem realmente atingir a todas as pessoas, né? A gente vê que o Daniel Blake ele é um personagem típico, né, do nosso século, do segunda metade do século passado, da primeira metade desse século, pelo menos desses primeiros 20 anos, onde nós vemos uma série de transformações no mundo do trabalho, em que paulatinamente, né, o saber do homem e o domínio dele sobre as atividades necessárias para a reprodução e para a reprodução da sua existência, elas vão sendo, né, esse domínio vai sendo transferido do próprio ser humano para equipamentos, para ferramentas, para máquinas, para instrumentos. Então a gente vê o Daniel Blake, né, que tradicionalmente, né, construiu a sua vida, né, como tendo um domínio ali, né, controle sobre as habilidades que ele precisa para a sua vida. Ele se vê desprevenido, despreparado na maturidade, né, ao ter que lidar com uma série de equipamentos que foram criados, mas por um processo que não incluiu sua geração. Então, se coloca algumas questões, né, sobre, por exemplo, como quem determina as inovações, né, de onde vêm essas inovações,
a quem as inovações atendem, né? Como é que é feita a preparação do conjunto do tecido social para acolher as inovações. Eu acho que são questões de fundo desse filme que dizem respeito a todos nós. Sim, e é muito interessante você perceber no filme como o diretor, ele em algumas cenas quis mostrar talvez o quanto os saberes tácitos, digamos assim, né, que o Daniel tem, são importantes para determinadas atividades, né? Ele faz amizade com a mãe solteira, como eu já comentei, e ele, na verdade, sabe fazer vários pequenos concertos no apartamento recém-utilizado por essa personagem, e chega uma hora, por exemplo, que ela não tem dinheiro nem para pagar o aquecimento do apartamento, e o Daniel dá uma solução lá bem simples de utilizar velas com vasos de barro, e aí a vela vai aquecendo o barro, na verdade, gera calor dentro de um determinado cômodo, e aí isso acaba se perdendo em função, assim, se perdendo do ponto de vista de mercado, porque ele percebe que isso não está adiantando de nada para ele conseguir uma recolocação ou ele atingir um determinado benefício, né? E uma outra cena que me chamou a atenção também é o fato de que lá no processo que ele precisa passar para comprovar que ele está buscando emprego, né, mesmo com a idade dele, ele precisa fazer um curso, digamos assim, de reciclagem e aprender a montar currículos, né? Então, assim, é uma sensação de que você, na verdade, não pode parar, e o próprio instrutor do curso diz que a gente tem que estar sempre atualizado. A ideia de hoje em dia, as pessoas terem sempre uma formação continuada. Você quer comentar isso também, Alberto? Sim, esse é outro ponto muito importante, né? Porque a questão é aquela clássica, né? Não é exatamente a coisa em si, mas como a coisa é apropriada. Então, a gente pode ter duas interpretações, né, para essa dimensão da formação continuada. Uma é aquela que está inscrita na nossa própria existência, né? A gente, enquanto está vivo e gozando de plena saúde, né, com nossas funções físicas e sociais ativas, estamos aprendendo, né? A todo dia aprendemos coisas novas, experienciamos coisas novas, testamos o que conhecemos, né? Sintetizamos aquilo que já conhecemos, o novo, né? E produzimos novas coisas. É um processo natural que, no aspecto do mercado de trabalho, que é a questão do filme centralmente, diz respeito a nós buscarmos, né, qualificações e aprendizado acerca de novidades naquilo que nos interessa, na nossa atividade laborativa, novas habilidades, novas ferramentas, na parte da informática, novas linguagens, por exemplo. Isso é um processo pelo qual nós passamos e que faz parte da nossa trajetória, né? Que tenderá a ter como consequência um incremento da nossa capacidade, né? Uma melhoria da nossa performance quanto profissional. Agora, tem outra parcela, né? Tem outra interpretação da formação continuada, que é aquela que está comumente disseminada e que ela se limita a dizer que nós temos que aprender mais coisas para sermos melhores competidores, né? Então, uma de respeito a nós buscarmos nos qualificarmos e nos atualizarmos para a atenção da nossa satisfação pessoal, de nós nos reconhecermos como melhores profissionais, podemos oferecer melhores contribuições para a sociedade como um todo na atividade que desempenhamos. Ponto. A segunda diz respeito a nós simplesmente atendermos a demandas do mercado, né? Fazermos cursos, fazermos atividades para nos tornarmos melhores competidores, porque numa dinâmica de escassez de oportunidade, estaremos melhores posicionados para alcançar êxito em determinado tipo de evento, né? Uma competição, uma seleção para um cargo melhor. Então, são duas perspectivas sobre o mesmo conceito que eu acho que vale a pena nós ficarmos atentos, viu? Sim, e no caso da situação do personagem Daniel Blake, né, isso acaba se tornando uma coisa assim muito perversa, porque ele, ele percebe que ele já não está mais dando conta de trabalhar com determinados saberes, principalmente para o mundo digital, porque ele não conhece computadores, precisa solicitar ajuda, e ele não vê, na verdade, uma abertura para as pessoas o auxiliarem. O auxílio que aparece durante o filme é um auxílio de solidariedade, não que ele faça parte do sistema, né? E essa dependência nossa, assim, de tecnologia, ela é cada vez maior, a gente sabe disso, principalmente eu e Rony, por exemplo, na área de informática,
Agora, Rony, essa dependência tecnológica, eu posso analisar com outro olhar, que seria imaginar um modelo que a gente tem muito comum e que alguns autores, alguns estudiosos começaram a chamar também até de uma sociedade de controle, né? Você quer comentar um pouco sobre isso também? Sim, vamos falar sobre isso agora. A gente percebe, Gilvan, que desde cedo a gente vai sendo treinado, né? A gente vai aprendendo sobre controle e dominação na escola, seja no trabalho, né? E de uma certa forma a gente vai interiorizando essa lógica da disciplina, né? Como algo natural. E quando algo se coloca contra os nossos direitos, nós ficamos inertes, né? Porque essa zona de conforto parece que ela é mais forte do que os nossos desejos de mudança, vamos dizer assim. Então, a gente pode até dizer que então o mundo ele é feito e construído para pessoas conformadas, né? Conformadas com o sistema. E eu acho bonito que no filme, apesar de sermos e estarmos, né, de certa maneira, disciplinados a nos conformar com o sistema que é imposto, o diretor ele mostra uma outra faceta do ser humano, né? Que é aquele ser humano rebelde, né? Ou você é totalmente conformado, ou você também pode ser um rebelde, né? E aí, quando essa lógica da dominação sufoca o personagem principal, que é o Daniel, deixando ele encurralado, né? Ele vai e se rebela, fazendo o quê? Pichando a parede externa do prédio da assistência social inglesa, né? E aí ele passa a não ser mais ignorado, né? Você vê e nota no filme que os funcionários saem, né, das suas mesas e vão até lá para olhar e observá-lo, e muitos que não sabiam nem o nome dele ali passam a saber o nome dele, né? Meu nome é Daniel, né? Esse é o Daniel. Então, quer dizer, essa rebeldia também deve fazer parte do nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Você não somente utilizar a tecnologia, mas sempre estar procurando pensar sobre o porquê e para que você utiliza essa tecnologia, né? A quem, como disse muito bem o professor Alberto, a quem está servindo essa tecnologia, esses dados que a gente coloca nas redes. Então, completando aqui, a gente pode dizer que a gente tem uma sociedade do controle, né, onde essa sociedade utiliza mecanismos sofisticados para subjugar os sujeitos, né, as vontades de classes dominantes, e por isso que em algumas pesquisas que eu faço e artigos que já escrevi sobre pensamento computacional, que é uma nova forma aí de você pensar e resolver problemas do dia a dia, eu defendo o seguinte, que o ensino de programação, né, a programação de computadores, deve ser cada vez mais alargado, vamos dizer assim, distribuído para todas as pessoas de diferentes classes, etnias, enfim, sem restrições. Por quê? Porque cada vez mais que nós temos dentro da nossa sociedade pessoas que sabem programar sistemas, né, nós vamos ter no futuro sistemas livres e abertos, né, onde a gente vai ter opções de escolha de qual tecnologia eu quero usar, né? Se isso não acontecer, se a programação de computadores não for encarada como uma ação de emancipação social, nós vamos ficar à mercê das grandes corporações, né, que impõem os objetivos que elas almejam, né, por meio de sistemas fechados e controlados e que interessam somente quem está no poder. Sim, essa é uma discussão muito interessante. Eu também sou dessa corrente de pensamento de que na área de computação essa discussão é muito quente sobre pensamento computacional, né? Porque é uma forma de você romper um pouco com as caixas pretas, digamos assim, de determinadas tecnologias. Você deixar de ser um mero usuário
e passar a ser, na verdade, uma pessoa que entende tecnologias por dentro. E aí, por conta disso, a sua visão crítica no uso dessas tecnologias e a crítica até da própria dependência tecnológica, ela passaria a ser muito maior. Isso é uma discussão muito grande, a gente não vai ter tempo de discutir aqui, né? Até porque a gente já está caminhando para o final do nosso podcast. Alberto, eu vou te passar a palavra para você fazer aí suas considerações finais. Uma coisa que eu senti também no filme, Alberto, você pode comentar também como fechamento, como preferir, o filme mostrar um pouco essas discussões de relações de trabalho num modelo que pode ser ou neoliberal, que inclusive a Inglaterra foi muito forte nisso, ainda é, digamos assim, ou um modelo de bem-estar social, né, que numa visão mais didática seria o oposto disso. Então você fica à vontade aí para fazer suas considerações, comentários. Realmente, Gilvan, o filme é possível interpretar esse filme, né, inscrito aí numa perspectiva histórica, né, que coloca em diálogo duas perspectivas de sociedade, dois modelos de sociedade, né, um modelo de bem-estar social, né, e aí só um panorama histórico muito rápido, né, um modelo de bem-estar social que surge no pós-Segunda Guerra, né, na esteira do Plano Marshall, o Plano Econômico Norte-Americano, destinado a alguns estados nacionais, em alguns países do Ocidente Europeu, né, que contribuiu para a reconstrução da Europa no pós-guerra, num modelo em que o Estado, né, era visto como indutor de políticas públicas e garantidor de uma série de direitos trabalhistas, previdenciários, modelo esse que, após os chamados 25 anos gloriosos do capitalismo, né, do pós-segunda guerra ali até os anos 70, com a primeira crise do petróleo, modelo que começa a entrar em declínio, né, e já ao longo da década de 70, com um forte marco no início dos anos 80, o governo Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, né, ele começa a dar lugar, então, esse bem-estar social, a um novo modelo chamado de neoliberalismo, que seria uma reificação do liberalismo clássico, né, que é um modelo aí já que prevê a retração do Estado em uma série de iniciativas e a abertura de espaço para o empreendimento privado de forma menos regulada pelo Estado. Portanto, seria uma fotografia assim, muito rápida, de panorama de fundo do que o filme, do momento que o filme apresenta, né? Esse deslocamento, né? Que o Estado vai se recolhendo das obrigações previstas no outro modelo em que o Estado é visto como um ente que confere muito maior proteção aos participantes do tecido social que tá em questão. Um segundo ponto, e para concluir minha participação, é uma relação possível, né, entre essa questão do controle do ser humano sobre o seu saber que vai sendo transferido para a máquina e a perspectiva, né, de formação continuada, que é a relação continuada que a gente estabelece com o nossa atividade laborativas e com as atividades que nos são afins ao longo da nossa vida. É que a gente percebe, né, que ao longo da nossa trajetória, a gente tem percebido que a necessidade de atender a uma série de demandas que já não estão mais sob o controle do ser humano, né? Tanto em relação ao que vamos estudar, ao que vamos ler, ao que vamos ter contato, as possibilidades que temos de desenvolvimento. É possível pensar que elas têm caminhado cada vez mais, né, para um centro de gravidade que está fora do indivíduo. Em geral, uma palavra quase que sacralizada hoje em dia no mercado, né? Parece que nós vivemos nossas vidas para atender a demandas do mercado. Eu sempre falo, às vezes, com estudantes sobre aquelas revistas assim que são publicadas muito próximas aos vestibulares, né? Como, por exemplo, as 10 melhores empresas para se trabalhar, entendo o que o mercado quer daqui a 5 anos. Ou seja, são sempre o anúncio de possibilidades, o anúncio de ofertas que estão fora do indivíduo, né? Ou seja, estão no mercado, nas empresas. O que é importante nessa perspectiva, saber o que o mercado e que as empresas querem para que eu possa atender essa demanda, né? Se eu vou fazer um curso, eu vou me especializar, vou escolher uma carreira profissional, eu tenho que saber, nessa perspectiva, aquilo que esperam de mim para que eu possa cumprir. E a gente pode relacionar isso com um grande sentimento, né, que a psicologia e a medicina social hoje em dia anunciam, presente uma série de pesquisas, um tempo histórico que nós tivemos, é inédito, né? Nunca tivemos tanto acesso a conforto, a bem-estar e a informação, né? Ainda que não de forma democratizada, mas há um acesso disponível a isso, e ao mesmo tempo nunca tivemos um tempo em que as patologias, como a angústia, né, como a depressão, como a sensação de desencanto, de vazio, de frustração, também tem presente, né? A medicalização, então, altíssima nos dias de hoje,
eu deixaria como mensagem final uma reflexão sobre isso, né? Sobre o que nós todos estamos aqui, né? Eu, você e o Rony, os nossos ouvintes, o que nós estamos fazendo, né, com as possibilidades de desenvolvimento que nós temos. Estamos nos relacionando, né, com as demandas externas de uma forma, muitas vezes, dentro do limite necessário para a nossa sobrevivência, ou se estamos permitindo que elas nos guiem, né, por caminhos sobre os quais temos muito pouco ou nenhum controle. Pois é, são boas reflexões e muita coisa aí que você falou, na verdade, reflete esse nosso esforço aqui em provocar uma discussão aí na cabecinha dos ouvintes, de que tanto no uso das tecnologias quanto no aceite de determinados mecanismos dentro de sistemas, não só previdenciários, como aparece no filme, mas em outros também da nossa vida, né? E não é porque o filme é em inglês que ele não se aproxima da realidade do brasileiro, como o próprio Rony comentou no exemplo que está acontecendo no recebimento do auxílio saúde, né? Assim, são reflexões para despertar um pouco de pensamento crítico em você, ouvinte, que está aí acompanhando o podcast, e não aceitar simplesmente as coisas de uma forma passiva, né? Não é porque a gente está num movimento aqui capitalista que você tem que aceitar tudo que o capitalismo te impõe. Rony, você pode fazer suas considerações finais aí também, fica à vontade. Sim, Giovanni. Lembrando aí essa questão que o professor Alberto muito bem colocou, dos discursos, né, construídos em revistas, no meio televisivo e pela internet, né, são discursos historicamente construídos para disciplinar o corpo e a mente de grupos, né, indivíduos, principalmente os jovens que vão entrar no mercado de trabalho, né, e conseguir deles uma docilização, né, como diz o Foucault. Você entra na engrenagem, mas você não vai se impor a ela, porque, de certa forma, você nem percebe, né, que está sendo controlado e está sendo, de uma certa maneira, subjugado. Né? E toda essa burocracia, né, leva as pessoas e acaba gerando um problema de saúde. Né? Hoje você, na conjuntura social contemporânea, você tem um aumento de casos de depressão, vários tipos de transtorno que surgiram aí dessas relações novas, né, de trabalho e de dependência do Estado, né, suicídios também, a gente pode colocar aí como pontos que refletem um pouco tudo isso aí que a gente está vivendo, né, de controle e de formas de subjugar as gerações, né? Eu tive o carinho também de pegar uma pesquisa que foi feita aí pela Fundação de Jovens Australianos, que é uma organização sem fins lucrativos, que procura estar sempre olhando essa relação entre o jovem e o trabalho. E uma dessas pesquisas atesta o seguinte, que daqui a 10 anos vão existir empregos que os jovens de hoje não são preparados e não terão capacidades ou habilidades suficientes para assumi-los, né? Esses novos empregos, essas novas tendências do mercado, que são provocadas por tecnologias, né, e pesquisas científicas. Então, quer dizer, daqui a 10 anos nós teremos aí vários, vamos dizer assim, né, Daniéis, né, várias pessoas como o Daniel que a gente está retratando aqui do filme, endividados e alienados pela forma como o sistema se organiza e distribui, né, as suas riquezas. Né. Eu queria deixar como finalização da minha fala o filme, né, Controle Absoluto, de 2008, que mostra bem como a tecnologia, quando ela não tem nenhum tipo de intervenção humana, e a gente pode ampliar isso para uma intervenção da sociedade, né? Como ela vai decidindo os rumos das nossas relações sociais e das próprias práticas sociais, né? Incluindo as formas como o ser humano entra no mercado de trabalho e como ele é valorizado por esse mercado. Né? Ok, obrigado aí pela dica, Rony.
É isso, pessoal. Quem não conhece o filme, então, assista no Netflix ou em outros sites. Eu, Daniel Blake, tá? Filme britânico de 2016. Eu agradeço aos colegas aí pela participação e vejo vocês no próximo episódio do podcast Horizontes Digitais. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima. Um abraço. Valeu, até a próxima.